Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso trabalho tem o objetivo de levar até você informações relevantes para a tomada de decisões. E ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Feira Formobile, da Real, FGVTN, Promob, Sayerlac, Capsberg, Maquilinha, Eucatex, Têxtil J. Serrano e da Colchões Castor. Hoje nós vamos trazer até você o tema e a apresentação que foi feita durante o painel Setor Moveleiro em São José do Rio Preto, em conjunto com a Movinter 2022, apresentado por Newton Guimarães com o seguinte tema: conjuntura macroeconômica e a jornada de compra de imóveis. E também teremos a participação da consultora de marketing da Eucatex, Andréa Krause. Seja muito bem-vindo, Newton Guimarães. Agradeço, Carlos, por organizar essa oportunidade. Agradeço, Andréa, e por extensão a Eucatex, por mais essa oportunidade da gente conversar um pouquinho e falar sobre o setor, né, moveleiro, o que acontece com a indústria, o que acontece com o varejo e, principalmente, segundo nossas pesquisas, como é que está ocorrendo a jornada de compra de imóveis durante obras residenciais. Então, eu peço licença para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Então, vamos adiante. Nós temos aí aproximadamente 40 minutos para falar um pouquinho sobre o mercado. Hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Eu peço licença para vocês para fazer uma comparação entre a indústria de imóveis e materiais de construção e entre o comércio de imóveis e materiais de construção. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o conhecimento mais efetivo, ele se dá por meio da comparação. Quando a gente compara, a gente tem mais parâmetros para identificar o que funciona, o que não funciona, ou até tendências, não é? Por que materiais de construção? Porque materiais de construção como móveis são produtos para o lar. Cada vez mais, dentro da fundação de dados, nós temos trabalhado com o conceito de produtos para o lar, não é? Então, você tem hoje um varejo, tanto físico como virtual, que cada vez mais avança para oferecer soluções em produtos e serviços para o lar. Nessa linha de raciocínio, nós vamos olhar um pouquinho como é que estão esses dois segmentos e, através da comparação, tentar tirar alguns insights relativos ao desempenho atual e tendências, não é? Apesar de que tendências, no mundo volátil que a gente vive, com tantas incertezas, ela é muito mais um palpite do que efetivamente um processo científico. Mas, de qualquer maneira, humildemente, vamos olhar, então, sem ter a pretensão de que vai acontecer isso. Não sei, mas a gente pode, sim, trazer uma visão do que está acontecendo e, juntos, tentarmos construir as possibilidades para o futuro. Como falamos, vamos comparar a indústria moveleira com a indústria de materiais de construção, segundo o IBGE. Vamos olhar para a indústria em geral. Aqui é pesquisa industrial mensal, que é a única fonte que congrega todo o setor industrial brasileiro há anos, então é a referência tanto para o mercado nacional como internacional. Você tem a indústria moveleira no acumulado, né? Vejam, ela abriu o ano negativo em 7,3%, comparando janeiro de 2022 com janeiro de 2021. Porém, conforme a base, aqui, olha, aqui foi o pico da produção industrial, bateu 13,2%, comparando os primeiros 5 meses de 2021 com os primeiros 5 meses de 2020. Aí, obviamente, né, esse mundo utópico que nós vivíamos tinha muito mais a ver com a base depreciada, com a depressão das vendas de março, das vendas não, da produção de março, abril e maio, do que com qualquer outra questão. Então, conforme essa base ela vai caindo, o que a gente percebe é que o desempenho industrial vai ficando menos negativo. De maneira que, no comparativo maio, acumulado ano maio de 2022, com acumulado ano maio de 2021, está em 2,6%, negativo. Esse é o dado mais recente do IBGE. Com isso, vamos olhar uma série histórica. A indústria,
né? Aqui é o parcial, a indústria cresceu 3,9% em 2021 sobre 2020, recuperou um pouco dessa queda, mas eu faço um primeiro adendo em todas as nossas leituras, né? A indústria ainda não se recuperou da crise de 2014, 2015 e 2016. Essa tragédia para a indústria e para a economia brasileira, ainda nós não nos recuperamos. Então, quando a gente fala, poxa, a indústria, a gente tem que olhar muito para cá. 14, 15, 16, o grande problema está aqui. Aqui na pandemia 2020, 2021, se você parar para pensar, ficou um resultado negativo aí em torno de 0,6%, 0,7%, ou seja, cresceu 3,9% sobre uma queda de 4,5%. Então, a primeira leitura que eu faço, e que vocês vão ver que isso ocorre em todos os segmentos industriais, é que o grande problema da indústria brasileira, ela não está aqui na pandemia, mas ela está aqui antes, como consequência da nova matriz econômica de Dilma Rousseff. Bom, vamos olhar a curva de tendência do acumulado móveis. Agora vamos voltar para o acumulado móveis. Nós tivemos o pico da produção industrial brasileira em termos percentuais, comparando períodos, né, com o ano passado, foi em maio. Maio de 2021, o mundo era maravilhoso, 30,2% de crescimento na produção de imóveis. E aqui é tudo, produção de imóvel, móvel para outra indústria de imóvel, que são insumos para fazer móveis para o consumidor final, móvel para o consumidor final, aqui é tudo, móveis, todos os tipos de móveis, acessórios e colchões. Em maio, bateu 30,2%. Aí, obviamente, né, a base de 2020 foi melhorando, isso aqui foi caindo e fechou negativo em 2,6% a produção industrial de imóveis. E aí abriu em 33,1% negativo. Lembrem-se, estamos comparando janeiro de 2022 com janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, as empresas já tinham vendido praticamente a produção inteira do ano, não é? E desde então veio caindo fevereiro, março, abril, maio, mesmo assim, nos primeiros 5 meses de 2022, no acumulado, comparado com os primeiros 5 meses de 2021, no acumulado, negativo em 21,8%. Bom, vamos pegar a série histórica, como fizeram com a indústria, de novo. Assim como nós vimos com a indústria em geral, vamos olhar para a indústria de móveis. O problema da indústria de móveis está aqui, 2014, 2015, 2016. Aqui não foi legal, segundo o IBGE. Teve uma queda de 3,8%, 2,6%. De maneira que, no acumulado vamos imaginar que o mundo começou em 2013, zero em 2013, marco zero, né? Um comparativo acumulado, ano com ano, ano com ano, ano com ano, 30,5% negativo, e agora está caindo 21,8%, como a gente viu no slide anterior. A produção física de imóveis, então, segundo o IBGE, ela passa por um momento crítico. Começou aqui, depois veio com uma recuperação, uma queda, uma tímida recuperação, pandemia, e por enquanto segue em 21,8%. Mas é óbvio, né? Vamos voltar um slide só. Isso aqui vai melhorar. Vai melhorar por quê? Não tanto pelo consumo interno atual, mas porque essa base, que aqui ela estava... aqui foi o boom produtivo, não é? Ela estava, então, superdimensionada, essa base estava muito alta, ela começa a cair para padrões normais, conforme o mercado também foi desaquecendo. De maneira que não sabemos quanto vai fechar. Como eu disse para vocês, hoje em dia, se alguém chega na sua indústria, na sua empresa, fala, olha, vai acontecer isso, 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 põe para correr a pontapé, porque normalmente são charlatões que têm certezas em relação ao futuro. Nós não temos nenhuma certeza em relação ao futuro, mas nós podemos dizer que esse desempenho negativo, ele vai melhorar, ele vai cair. A gente só não sabe quanto e a gente só não sabe se vai fechar negativo o mesmo ano. Há uma probabilidade alta de fechar negativo, e aí, se isso acontecer, será o 3º ano consecutivo da produção física de imóveis negativa. Como eu disse, prometi para vocês, vamos comparar isso com materiais de construção. E aqui o que o IBGE faz? Ele chama isso de insumos típicos da construção civil. Ele junta, assim como ele faz com móveis, que ele junta tudo
e fala que a produção física de imóveis e é em tonelada, quilos, metro quadrado, metro cúbico, materiais de construção é a mesma coisa. Junta tudo que é produzido, desde fios e cabos até acessórios para banheiro, cimento, junta tudo, né? E chama de materiais de construção. O pico foi aqui, maio, como eu disse para vocês, maio era quem dera o mundo fosse um eterno maio de 2021 para a produção industrial, infelizmente não é. Aqui a realidade veio se impondo e o mercado foi se readequando, voltando a certa normalidade, mesmo assim fechou materiais de construção positivo em 8,1%. Crescimento muito significativo, não é? Materiais de construção cresceu 8,1%, móveis decresceu 2,6%, 2021 comparado com 2020. E aí, mesmo fenômeno de imóveis e da indústria em geral, conforme a base ela vai ficando menos robusta, esse desempenho negativo do ano, do atual ano, ele vai ficando menos negativo. Hoje está em 8,9%, comparativo primeiros 5 meses de 2022 com os primeiros 5 meses de 2021. De maneira que materiais de construção também não é diferente. O problema está aqui, ó, 2014, 2015, 2016. Não podemos esquecer que em 2015, 2016, o PIB caiu 6,7%. Foi uma tragédia. Nós estamos tentando nos recuperar no acumulado 15 e 16, 6,7% negativo. Nós estamos tentando nos recuperar desse desempenho catastrófico para o setor industrial brasileiro, e materiais de construção, diferentemente de imóveis, ele respondeu muito melhor a esse período de 2020 e 2021. Veja, 2020 ele caiu só 0,2%, 2021 disparou 8,1%, e agora, como eu disse para vocês, está 8,9%, porém, assim como nós vimos em imóveis, esse desempenho ele vai melhorar, vai ficar menos negativo. Não sei ainda, não sabemos ainda como é que vai ser o fechamento. Vai ser menos negativo? Vai. Será que vai estabilizar? Será que vai crescer? Assim como móveis, não sabemos materiais de construção. No agregado, o mundo começou em 2013, no agregado, ano contra ano, 21,8% negativo. Ou seja, tanto a indústria de materiais de construção, como a indústria moveleira, como a indústria em geral, ainda estão tentando se recuperar dos anos 2014, 2015 e 2016. Infelizmente, no meio dessa recuperação, surgiu uma pandemia 2020 e 2021. Infelizmente, em 2022, o Putin resolveu invadir a Ucrânia, e aí nós tivemos novos problemas, novos desarranjos, como potencializando, quando a economia estava voltando a se reequilibrar no pós-pandemia. Vimos indústria. Promessa agora é ver comércio mantendo a promessa de materiais de construção e imóveis. Vamos comparar os dois. Quando o IBGE, quando mergulha nos dados do comércio, e aqui a pesquisa mensal do comércio, ele mergulha dentro da venda do canal Magazine. Fundamentalmente é isso, nós estamos falando de canais semelhantes a Magazine Luiza, Ponto, Bahia, Lojas Colombo, Novo Mundo, enfim, são canais que vendem imóveis e eletrodomésticos, e é lá que o IBGE monitora o desempenho desse canal, do canal Magazine. Então, vamos olhar para o canal Magazine em dados reais. O que é real para o IBGE? Real é volume de vendas. O IBGE tem duas métricas. Isso é muito importante para toda e qualquer pessoa que tenha a intenção de ler o desempenho mercadológico acessando os dados do IBGE. O IBGE, quando ele fala de vendas de produto e serviço, ele tem duas métricas: volume de vendas e nominal. O que é volume de vendas? Volume de vendas não é quantidade. Não é quantidade. Volume de vendas é nominal deflacionado, é o valor real. O que o IBGE faz? Ele pega o valor percebido, o faturamento percebido, aquilo que você tem no teu Excel, que já vem com inflação. Ele vai lá e fala, você cresceu 10 nominalmente, legal, só que a inflação foi de 5. Então, você cresceu em volume de vendas 5%, tá bom? O volume de vendas é deflacionado e o nominal é inflacionado. Então, vamos olhar só o dado em volume de vendas, que é o faturamento real.
Em relação ao pré-pandemia, o Canal Magazine está 13,7% negativo. Canal Magazine, para vender móveis eletrodomésticos, não se recuperou durante a pandemia. E aí a gente pega os 5 meses, fevereiro, março, abril, legal, ele estava crescendo 5%, março, abril e maio, que é o dado mais recente, ficou no 0%. O que é isso aqui? Agregado de 3 meses, 5%. No agregado seguinte, mantendo 2 meses e colocando maio, 0%. Ou seja, isso é um sinal de desaceleração de vendas dentro do Canal Magazine. Como eu disse para vocês, vamos olhar materiais de construção. Materiais de construção são todos os formatos de loja que vendem materiais de construção. Está aqui, segundo o IBGE, desde um home center até uma loja de bairro. Cresceu 7,3%. Então, o que eu quero dizer para vocês, em relação à pré-pandemia, vamos imaginar que o mundo começou em março de 2020, marco zero, fevereiro de 2020. Houve um crescimento em faturamento real, ou seja, volume de vendas, expurga a inflação, tira a inflação, crescimento real de 7,3%. Legal. Materiais de construção teve um desempenho bom durante a pandemia. Porém, nos meses de fevereiro, março e abril, ele ficou em 0%, no agregado desses 3 meses. E no agregado, colocando maio, março, abril e maio, menos 1,7%. Aqui, ambos canais se assemelham. Tanto o Magazine como o materiais de construção indicaram tendência de desaceleração de vendas durante esse ano, o ano corrente. É importante a gente ter muito claro que essa desaceleração de vendas, embora ela seja esperada, nós temos que ter em mente o seguinte, isso não tem tanto a ver com emprego e renda, não é? Se você pega os dados da PNAD contínua, por exemplo, se você compara o trimestre terminado em maio de 2022 com o trimestre terminado em maio de 2021, há 9,3 milhões a mais de trabalhadores, pessoas trabalhando. Isso é muita coisa, não é? Aí você pega o salário médio dessas pessoas, aí sim a inflação comeu esse salário médio, caiu 7,2%. A inflação comeu e o salário de entrada, ele foi menor, porque há muita gente procurando trabalho, lei de oferta e procura. Porém, a magnitude dessa recuperação de 9,3 milhões injetou no mercado de consumo que a massa de rendimento real das pessoas ocupadas, das pessoas trabalhando, 7,2 bilhões em termos reais, deflacionando. Ou seja, tem mais dinheiro no mercado de consumo oriundo do trabalho do que há um ano. Então, o mercado de trabalho está em recuperação. Muito da queda das vendas, ela tem a ver, principalmente, com uma base muito elevada, ou seja, vendeu-se muito materiais de construção imóveis durante a pandemia, ou seja, as pessoas já arrumaram a casa, já mobiliaram a casa, e também com a concorrência com o setor de serviços fora do lar, que é aquele consumo de vingança, né? Eu fiquei dentro da minha casa, me apaixonei pela minha casa, amo o meu lar, mas agora eu quero sair, eu quero comer fora, eu quero viajar. Então, talvez, né, uma leitura mais profunda, a gente tenha isso muito claro. O grande problema não é emprego, renda, confiança. Por hora, não. O grande problema é para os setores de imóveis, materiais de construção, e vamos falar de produtos para o lar, né, que a finalidade é a mesma, melhorar o lar das pessoas. Os dois segmentos, eles correm paralelamente, a gente vai ver isso adiante. As pessoas já melhoraram bastante o lar. Então, fica essa hipótese no ar. E aí, para fechar os dados do IBGE, esse dado saiu agora, está fresquinho, quentinho, o acumulado ano maio de 2022 com o acumulado ano maio de 2021, os magazines eles estão encolhendo 8,2%, porém, quando a gente põe a inflação na brincadeira, cresce 4,7%, as lojas de materiais de construção estão encolhendo 6,4%, quando a gente põe a inflação na brincadeira, estão crescendo 7,9%. Vamos quebrar o canal Magazine, está aqui, ó, móveis eletrodomésticos. Essa queda percentual de 8,2% real, ela é puxada pelo eletrodoméstico, com 10,2% negativo, e menos, ou é puxada para cima, pelos móveis, por 4,6%. Quando a gente põe a inflação, os dois estão positivos, né? Só que os móveis estão puxando para cima esse desempenho.
E aí você vê, né, a diferença que tem entre um desempenho sem inflação e um desempenho com inflação. De maneira geral, ambos os segmentos, e eu convido-os para refletir sobre isso aqui. Olha o varejo brasileiro. São 10 áreas de atividades. Ó, combustível crescendo 4,5%, hiper e supermercado só real, tá? 0,2%. Ó, tecidos, ó, tecido vestuário 21,3%. Vejam, está todo mundo crescendo, né? Aqui outros artigos estão um pouquinho negativo, e aí isso reforça essa tese, essa hipótese, não é? Esses segmentos eles estão usufruindo da melhora da massa salarial dos trabalhadores, da melhora do emprego, etc. Nós não. Por quê? De novo, talvez a nossa base esteja inflada. A gente já vendeu bastante, agora deixa outros segmentos vender, né? Outros segmentos estão vendendo. De maneira geral, se você olhar, são os 2 segmentos de produtos para o lar que apresentam os piores desempenhos reais. Quando você põe inflação, está todo mundo muito bem, obrigado, porque a inflação está alta, então isso distorce o resultado real das vendas. Bom, vamos adiante, fechando, né? A gente pegou aqui o desempenho de imóveis dentro do canal Magazine, o desempenho acumulado ano, você tem, e ele está, veja, ele chegou a ficar pouco, né, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, 1,9 negativo, porém, ele vem piorando no comparativo acumulado com o período anterior. Vejam quanto estava em maio. Maio, lembra? Eu falei para vocês, maio o mundo era, para a indústria, maravilhoso, era também para o comércio, né, naquilo que concerne somente a produção e vendas. Estava crescendo 21,9%. Acredito que a tendência, difícil falar, mas aqui a base, ela vai voltando para o normal, veja, ela vai caindo, né? O pico foi aqui, então provavelmente aqui deve ter uma melhora, condicionado à questão que eu falei da concorrência com serviços fora do lar e também de nós já temos vendido muito móveis e materiais de construção no segundo semestre, principalmente no segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. De qualquer maneira, essa é a venda real, faturamento real, venda de imóveis dentro do canal Magazine, por hora está 4,6 negativo, 3 últimos meses com tendência de piora, esperamos, é mais um desejo do que uma previsão, que isso melhore nos próximos meses. E aí, quando a gente põe a inflação, como eu disse para vocês, a inflação é distorção, na leitura distorsiva dos desempenhos da venda, há um crescimento de 9,2% quando a gente põe a inflação, porém, isso aqui vem caindo. A inflação de imóveis, ela tá alta, né? O novo dado do índice de preço ao consumidor amplo do IBGE, o IPCA, ele nos disse que a inflação do segmento imobiliário, que é o resultado, né, dos móveis por ambientes mais colchão, nos últimos 12 meses a inflação foi de 22,86%. 22,86% a inflação de imóveis, segundo o IBGE. Para vocês terem ideia, de novo, né, aquela história, vamos comparar para ter mais informação. Materiais de construção estava em 10,41%, menos da metade da inflação dos últimos meses de imóveis. Então, quando você olha o resultado da venda de imóveis dentro do canal Magazine, que é aquilo que o IBGE nos entrega, você tem o resultado real e você tem o resultado distorcido, que é o resultado com inflação. Cuidado, a inflação maquia desempenho. Então, é legal que está crescendo com inflação, tudo bem, mas olha para o real, porque o real é que dá a dimensão do que está acontecendo com o canal de vendas ou com o próprio negócio. Por fim, eu vou consolidar aqui o histórico, assim como fizemos com a indústria, vamos fazer a mesma coisa com o canal Magazine, para venda de imóveis dentro do canal Magazine. O problema foi 2015, 2016, vocês estão vendo isso aqui é a queda real, isso aqui é queda com inflação, e também o canal Magazine, em termos reais, ele não se recuperou dessas quedas aqui, menos 16%, marco zero 2013. O mundo começou em 2013, está 16% negativo. Quando a gente põe inflação na balança,
aí sim está crescendo 5,6%. Fechamos essa parte, foi uma leitura rápida. Agora nós vamos entrar na jornada de compra de imóveis, que é uma pesquisa que tradicionalmente, a cada 6 meses, junto com a Eucateques, nós desenvolvemos, fazemos, e a Eucateques gentilmente compartilha com o mercado esses dados exclusivos, e é o que nós vamos fazer aqui. Alguns dados nós já apresentamos, outros nós não apresentamos, são exclusivos. Como eu disse para vocês, são pesquisas contínuas, são feitas com cerca de 1.020, 1.022 consumidores de materiais de construção que fizeram obras residenciais. Aí a gente chama essas pessoas e pergunta, vem cá, você reformou teu lar, você fez obra, tá? E você comprou móvel? Ah, comprei. E aí a gente pergunta para essas pessoas como que foi o processo de compra de imóveis. Então, nós estamos falando de um público dentro daquele conceito, que foi o conceito inicial dessa apresentação. Produtos para o lar, melhorar o lar, tornar o lar um lugar melhor. Não é só pintar, mas é pintar e colocar um móvel diante da parede que foi pintada. Bom, nessa onda, que é a onda mais recente, que é a pesquisa 2 de 2021, 51,8% dos consumidores que reformaram o lar compraram móveis. E, de novo, nós sempre insistimos nessa tecla. Há uma conexão entre a indústria da reforma residencial e a indústria moveleira. Como aproveitar isso é um dos grandes desafios, tanto do varejo como da indústria de ambos os segmentos. Mas há oportunidade para aproveitar isso. E, de novo, eu vou voltar um pouco, só para fazer um comentário. Dentro do segmento de material de construção, existe cada vez mais uma conscientização enraizada de que o varejo ele oferece soluções em produtos e serviços para o lar. Então, veja, você pode ter no varejo de materiais de construção, e a gente sabe que tem, um saco de cimento sendo vendido junto com um móvel para a cozinha. Então, essa configuração, me parece, que explica em parte por que o comércio de materiais de construção teve um desempenho melhor do que o comércio de móveis e eletrodomésticos, porque ele estava ali oferecendo soluções para o lar. Isso faz com que esse comércio ele seja menos frágil, porque ele tem mais opções, ele consegue oferecer mais opções para o consumidor. Se ele não está quebrando uma parede, ou se ele só está pintando uma parede, de repente ele vê aquele móvel no ponto de venda, ele pensa, puxa vida, deixa eu comprar esse móvel aqui, eu ponho, parcelo em 10 vezes e está tudo bem. Vejam, então, pode ser que essa configuração do varejo físico de materiais de construção, que incorpora muito dos elementos de você ter a prateleira infinita, ou de você ter essa possibilidade de oferta dentro de um e-commerce, do marketplace, por exemplo, pode ser um dos motivos que fez com que o comércio de materiais de construção tenha tenha tido um desempenho melhor do que o comércio especializado em móveis e eletrodomésticos. Feita essa reflexão, vamos voltar para o que interessa. Né? Dessa amostra que reformou, 51,8% falaram para a gente, sim, eu comprei imóvel durante a reforma residencial. Legal. Para vocês terem ideia, no auge da pandemia, na pesquisa que a gente fez em maio de 2021, que a gente entrevistou quem tinha reformado no segundo semestre de 2020 e parte do primeiro semestre de 2021, até abril, esse número chegou a 64,8%. E isso ajuda a explicar, né? As pessoas reformaram e compraram mais móveis ainda. Agora nós voltamos para um número muito próximo da série histórica, que é algo que oscila entre 50%, 51%, 52% de quem reforma compra móveis. Quem chamou mais atenção, a classe A, esse número chega a 77,6%, no Sul a 57,9% e nos jovens a 57,3%. Isso é recorte, tá? Aqui é só o consumidor da classe A, aqui é só o consumidor do Sul, aqui é só o consumidor jovem até 30 anos. Bom, nós perguntamos para essas pessoas, me diz uma coisa, quais são os meios consultados quando você estava pesquisando móveis? Né? Você reformou, comprou móveis, não é? E aí, para essas pessoas, nós perguntamos aonde você pesquisou.
O site dos magazines, veja que interessante, é o caminho natural para essa pesquisa, seguido do site dos fabricantes de imóveis. São os dois principais meios, seguido muito de perto pelo YouTube, pelo showroom nas lojas físicas e pelo Instagram. Então, eu diria que esses 5 meios são os meios mais importantes na fase de pesquisas para a compra de imóveis, os móveis que serão comprados. Esse é um cardápio que ele tem que estar bem equacionado, né? O site do Magazine, se você for um Magazine, tem que estar legal o teu e-commerce, tem que conversar com o site dos fabricantes. Se você é um fabricante, teu site tem que conversar com o consumidor, provavelmente está indo buscar informações técnicas ali. Porém, tenha vídeos no YouTube, tenha ambientação. As nossas pesquisas mostram isso muito claro, né? Instagram, YouTube, é um espaço para ambientação, não é só mostrar o móvel, é mostrar o móvel no ambiente. Isso é válido para móvel, isso a gente percebe que é válido também para materiais de construção. Aí cuidou do YouTube, cuida do showroom da loja, tem um showroom legal na loja. De novo, olha a loja física aí, a importância da loja física, e depois o Instagram. Diria que, se você tiver aqui, a bala de prata seriam esses 5 meios mais importantes para consulta na fase pré-compra de imóveis. E aqui, o que nós fizemos? Esse dado aqui, tá bom? Esse aqui é o recorte só da classe A, esse é só da classe B, esse é só da classe C. O que a gente percebe que para a classe A, é interessante isso, chama atenção um pouquinho o site dos fabricantes, seguido do Instagram. Aí na classe B, o site dos fabricantes também, seguido pelo showroom das lojas, né? E na classe C, os sites dos magazines são muito importantes. De maneira que nosso assistente traz uma reflexão para a gente, né? O comportamento, ele é distinto de acordo com o poder aquisitivo do consumidor, né? A classe A parece que ela mescla uma informação mais técnica com meios mais visuais e inspirativos, como o Instagram. Já você pega a classe B, ela mescla um site mais técnico, como a classe A, com meio de checagem sensorial dos móveis, que é o showroom das lojas. E a classe C vai muito fortemente nos e-commerces dos magazines, talvez por uma maior sensibilidade ao preço. De maneira geral, e aí a gente mergulhando nas mídias sociais, a classe A, o Instagram é mais forte. Já na classe B e C, o YouTube é mais forte. E na classe C, nós percebemos que o Instagram cai um pouquinho. Então, dentro desse cardápio que eu falei para vocês, tem essas considerações, né? As considerações são muitas, né? Primeiro, cada mídia social tem uma linguagem, mas, embora essas linguagens elas sejam independentes, elas têm que ter coerência. Não dá para falar de uma maneira no YouTube, conceitualmente, essencialmente, e outra no Instagram, né? Você tem que adequar a sua linguagem ao público, porém, manter a cara da tua empresa, a personalidade da tua empresa, o caráter da tua empresa se adaptando ao meio, à mídia social, no caso. E aqui é uma consolidação. Nós fizemos um agregado de mídia social, que é colocando YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, WhatsApp, deu 64,5%. Aqui um agregado digital, todas as mídias sociais, mais o site e-commerce, deu 88%. E aqui um agregado que nós chamamos do analógico, não é? Que mundo pré-internet, que é o agregado de mostras, revista, TV, showroom da loja, recomendação de arquiteto, etc., 59,2%. Então, vejam, a internet é fundamental e as mídias sociais também são muito importantes, mas sem deixar de olhar para o showroom da própria loja. E nós não estamos falando de venda, nós estamos falando de experiência, que ele continua sendo importante, né, dentro desse processo. E aqui essa conclusão, o digital, ele é fundamental. Bom, vamos para os móveis comprados. Como eu disse para vocês, são ondas de pesquisas, cada 6 meses uma pesquisa. Cada 6 meses a gente faz algumas perguntas obsessivamente iguais. Por quê? Para monitorar no tempo comportamento de consumo. Se a gente pega alguma coisa que no tempo tem se consolidado como equivalente, a gente chama isso de padrão. Se é um padrão, legal.
você pode apostar mais nisso com segurança. Por quê? Porque a cada período que a gente faz a pesquisa, aquilo tem se confirmado. E no público que a gente entrevista, na primeira pesquisa de 2020, que a gente fez em maio, né, os ambientes mais contemplados com móveis foram cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo e sala de jantar. Aí nós fizemos uma pesquisa um ano depois, maio. Quais foram os ambientes? Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro, lavabo, sala de jantar. Opa, vamos fazer umas 6 meses depois. Essa agora, de novembro. Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo, sala de jantar. A gente tem aqui, então, um padrão comportamental com o público que está melhorando o seu lar. Agora vamos avançar para os móveis que foram comprados durante esse período. O que é importante a gente ter em mente aqui? Que nós trouxemos os dados de 3 ondas da pesquisa. Se a gente tem um comportamento padrão durante 3 ondas, a gente tem provavelmente um padrão comportamental, obviamente. Então, vamos lá. Nós perguntamos para essas pessoas, e aí? Né? Você comprou móvel para que ambiente durante a obra e reforma residencial? Isso em maio de 2020. Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro lavabo e sala de jantar. Legal. Aí nós perguntamos um ano depois, na pesquisa de maio de 2021. Quais foram os ambientes? Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro, lavabo, sala de jantar. Puxa, de novo, a mesma coisa. 6 meses depois, novembro de 2021. Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo, sala de jantar. O que eu quero dizer para vocês é que parece que quando a gente fala de reforma residencial, esses são os ambientes mais agraciados com móveis novos. De maneira geral, o que a gente vê como principal ambiente é a cozinha, móveis para copa e cozinha. Isso é interessante porque nós fizemos um recorte por classe A, B e C. Classe A, cozinha, quarto do casal, sala de estar. Classe B, cozinha, quarto do casal, sala de estar. Classe C, cozinha, sala de estar, quarto do casal. De maneira geral, a cozinha lidera em todas as classes sociais, principalmente na classe A e C, o que nos leva à seguinte conclusão, que metade dos consumidores das classes A e C que reformaram os lares compraram móveis para cozinha. Portanto, esse é um comportamento de consumo que favorece tanto o mercado de móveis planejados como o mercado de móveis populares. Para a gente já chegar no final da apresentação, considerando esses 5 principais ambientes, nós perguntamos, você comprou móvel para cozinha aonde? O principal canal foi lojas de móveis, seguido por Magazine, e o principal atributo de escolha, fora preço e condições de pagamento, a gente tirou preço e condição de pagamento, e ficamos só nos atributos fora dessa questão transacional, que é preço e condição de pagamento. Cozinha apareceu como principal atributo, disparadamente resistência. Vamos para o segundo ambiente, sala de estar. Onde você comprou? O principal canal usado foi Magazine, seguido pela loja de móveis. O que foi importante para você? Design e estilo, seguido por beleza e resistência. Bom, quarto do casal, né? Você comprou móvel para o quarto do casal aonde? Lojas de móveis e magazines. De novo, esses são os 2 canais mais importantes para a compra de móveis por ambientes, não é? Tá, e o que tinha que ter o móvel para o quarto do casal? Design e estilo, primeiro lugar, destaque. Banheiro e lavabo. Você comprou? Aonde você comprou? Lojas de móveis. Muito forte lojas de móveis aí, né? Diria que com destaque. E o que é importante? Design e estilo, mas também resistência. Por fim, sala de jantar. Onde você comprou o móvel para a sala de jantar? Loja de móvel. Loja especializada em móvel. Primeiro lugar, seguido por loja de móveis planejados. O que tinha que ter a sala de jantar? Design, estilo e beleza. Bom, aí nós juntamos tudo, né?
vamos pegar todo mundo, independentemente do ambiente, independentemente do canal. Nós perguntamos, nós fizemos uma análise aqui da seguinte maneira: o que é importante ter um móvel? Independentemente de onde comprou, independentemente do ambiente. Design e estilo, primeiro lugar, seguido por resistência e seguido por beleza. Bom, a conclusão da nossa amiga aqui é que, de maneira geral, se você tiver, de novo, a bala de prata, né, um tiro só, invista em design, estilo e resistência. Essa é a aposta mais segura para a indústria de imóveis seduzirem os consumidores. Porém, para o principal ambiente contemplado com móveis, que é a cozinha, a gente viu ali a cozinha como o principal ambiente para o qual foram comprados móveis, você tem que dar ênfase a um atributo resistência. Móvel para cozinha deve ser, sobretudo, resistente. Por fim, né, nós perguntamos para essas pessoas, e aqui são ondas, né? Pesquisa de 2019, 2020, 2022, nós perguntamos só para quem comprou móvel num canal e-commerce, seja um e-commerce do Magazine, seja um e-commerce especializado em móvel, enfim, marketplace, comprou móvel pela internet. Nós perguntamos, mas vem cá, antes de você dar o clique final da compra, você precisou ir numa loja física para ver produto, antes de dar o clique, para se sentir seguro para dar o clique? No primeiro semestre de 2019, metade. Primeiro semestre de 2020, metade de novo. Primeiro semestre de 2021, 58,6%. Veja, tendência de crescimento. E na pesquisa recente, o segundo semestre de 2022, 63%. Quem precisou mais? Classe A, Centro-Oeste e jovens. Qual é a tese aqui? A tese é que, conforme amadurecem as compras em e-commerce, aumenta a responsabilidade da loja física. A gente sabe, historicamente, no segmento de móveis, não é? Que houve um boom inicial, muitas pessoas comprando móveis pela internet, e que, quando receberam o produto, se decepcionaram, porque a foto era muito mais bonita do que a realidade, e o móvel não era tudo aquilo. De maneira geral, isso é apenas uma das leituras. Eu acho que a outra leitura é a seguinte: o consumidor, ele compra móveis pela internet, sim, nós não vimos como principal canal, mas era um dos canais, porém, ele precisa da loja física. O e-commerce não mata a loja física, o e-commerce aumenta a responsabilidade da loja física como um meio de apoio para uma conversão de vendas no ambiente digital. Ou seja, conforme o e-commerce cresce, a tendência é ele crescer, a responsabilidade, a importância da loja física cresce junto, numa relação fluida e complementar, né? Aquilo que tem um termo já muito batido e usado de omnichannel, omnicanalidade, ou seja, fluidez em todos os pontos de contato com o consumidor. E essa é a conclusão da nossa amiga, e eu acho interessante que, se você quebra aqui por faixa etária, os jovens foram aqueles que mais precisaram ir na loja física. Mais uma vez, os jovens, eles aderem mais às mídias sociais, aderem mais às compras pela internet, mas, paralelamente, ao que tudo indica, segundo essa onda da pesquisa, eles foram os que mais precisaram ir na loja física antes do clique final. Por fim, um ponto de atenção para a gente fechar. Imagine que toda essa experiência de venda de imóveis, ela foi fluida e ela correu muito bem. E aí, esse material foi entregue. O que nós perguntamos, não é? Tá, quem montou o móvel? Né? A loja os montou, 58,5%. Eu, um familiar, amigo, nós, aqui, nossa família, montamos 37,3%. Vamos ficar com esse dado, não é? Que a maior parte dos consumidores de imóveis dependem da montagem da loja. E aqui é um ponto de atenção. Independentemente de quem montou o móvel, 73,5% ficaram satisfeitos com o móvel entregue e montado. Porém, 22,3% não ficaram satisfeitos.
Desses 22,3%, 12,1% ficaram insatisfeitos com a montagem, né, feita pela loja, e 10,2% com a montagem que eles mesmos fizeram. De qualquer maneira, em termos absolutos, 22,3% não ficaram satisfeitos com a montagem do imóvel. E esse é um ponto de atenção. Na classe B, que é a nossa tradicional classe média, não é? Isso sobe para 29,1%. Então, a cada 10 consumidores que compraram móveis na classe B, quase 3 não ficaram satisfeitos com a montagem da loja. Isso levanta um ponto de atenção, porque um magazine, uma loja de imóvel, uma indústria de imóveis investem tudo num processo fluido, interação entre canal físico e digital, o consumidor é muito bem atendido em todos os pontos de contato, e deu tudo certo, mas chegou na hora da montagem, ele não gostou da montagem, ficou decepcionado, todo esse investimento feito anteriormente, ele foi perdido por conta da montagem do imóvel. Então, a montagem do imóvel, segundo a nossa pesquisa, ela tem um índice de satisfação muito alto, principalmente na classe B. Fechando o lar do oscilar, que eu quero deixar para vocês, é que nós perguntamos para essas pessoas que reformaram se a pandemia fez com que eles valorizassem mais a residência do que antes, e sim, 84,1% passaram a valorizar mais seus lares do que antes da pandemia. E esse é o grande residual desse período complicado que nós passamos em 2020 e 2021. O lar adquiriu um outro patamar na percepção dos consumidores. Para os segmentos de imóveis, materiais de construção e demais produtos por o lar, é uma oportunidade única, é uma janela única de oportunidade para falar, já que você ama tanto o teu lar, já que você passou a valorizar tanto o seu lar, invista nele, pinte seu lar, troque os móveis do seu lar. E nós temos que aproveitar esse momento, porque outros segmentos, como automobilístico, eletrônicos, eletrodomésticos, turismo principalmente, estão falando para ele, não, sai de casa, né, vai andar no seu carro, compra um novo smartphone, vai viajar, porque, enfim, é o momento deles, mas nós não podemos deixar passar esse momento de valorização do lar para falar, você pode trocar seu móvel sim, não precisa esperar ele ficar velho, você pode trocar a cor da parede do seu quarto, não precisa descascar, né? Existem cores da moda, existem novos designs de móveis, esse é o momento para os segmentos de produtos para o lar baterem nessa tecla, continue valorizando o seu lar e investindo nele. Com isso, a gente fecha essa apresentação. Eu agradeço ao Carlos, e por meio do Carlos ao setor moveleiro, e a Andréia, por meio da Andréia, a Eucatex. Muito bom, muito boa apresentação. Eu queria, antes de passar a palavra para a Andréia, ponderar com você dois aspectos. Quando a gente tem lá aquela relação de itens que definem a compra, e lá está explicado, exceto preço e condição de pagamento, é porque não foi incluído na pesquisa ou porque foi desconsiderado a resposta? Não, boa pergunta. Quando a gente formatou o questionário, junto com a Eucatex, junto com a Andréia, nós tiramos preço e condição de pagamento porque preço sempre vem, né? Então, a gente quis tirar questões transacionais e ficar em questões mais subjetivas, essa subjetividade que influencia muito a compra. Porque, Carlos, fazemos pesquisa, se a gente põe preço, o preço está sempre ali em cima, não importa, né? Em todas as classes sociais. Então, preço é commodity. Vamos tirar isso e vamos investigar aquilo que realmente faz a diferença, tirando preço e condição de pagamento. Outra dúvida? Eu acho até interessante colocar que, às vezes, você soma as outras respostas, às vezes elas são somadas maiores do que só preço e condição de pagamento. Então, a gente optou por fazer nesse formato, até para qualificar melhor aquilo que realmente o consumidor espera do ponto de vista subjetivo, como o Newton colocou. Carlos? Outra questão que eu queria ponderar com vocês é quando você fala ali que 83% das pessoas pós-pandemia passaram a valorizar mais a casa,
Me parece que o nosso maior concorrente hoje não é nem a restrição de renda e nem a inflação, nem nada. É a fuga de consumo para outros bens e produtos e serviços que ficaram parados durante o período em que o móvel cresceu e cresceu tanto conforme os números apresentados. Um exemplo disso é que a indústria de serviços para casamentos esse ano vai movimentar 40 bilhões de reais. Qual que é a dica que você dá, além de foco, como você colocou ali, para que a gente tenha a indústria moveleira mais atenta a esse movimento, né? Design, serviço, já foi colocado. Mas você tem alguma coisa a mais a acrescentar como sugestão? Bom, talvez uma mobilização das próprias entidades do segmento, no sentido de fazer campanhas, de passar uma mensagem única para o mercado consumidor. Não valorize seu lar somente no momento difícil, valorize nos bons momentos, pois foi ele que o acolheu. E acho que essa questão de coleções, você não precisa esperar um produto depreciar, um produto ficar num estado lastimável para trocá-lo. Você pode trocá-lo para renovar justamente essa experiência de ficar em casa com as famílias, com os familiares e amigos. Mas eu acho que existem várias alternativas e nós nos propomos a colocar a questão no ar, né? Mas as entidades, as empresas, as principais empresas têm que encontrar uma solução para a gente não perder esse residual, que é muito positivo nesse período pandêmico. Ok, eu deixo então com você, Andréia, para você fazer o fecho dessa brilhante apresentação. É impressionante esses dados e agradecimento especial à Eucatex, à sua diretoria, né? E a você e ao Newton, que coordena esse trabalho tão importante de orientação e de boia de salvação, até por que não dizer, para as estratégias e decisões que as empresas e pessoas do setor moveleiro precisam tomar. É com você. Então, né, essa pergunta que você fez agora, até, Carlos, é bem interessante, né? Quer dizer, a gente faz esses trabalhos, apresenta para os nossos clientes, isso é um trabalho bem interessante do ponto de vista de visão estratégica do segmento. E a gente tem uma relevância nesse ponto da jornada de compra do consumidor, porque é algo que o moveleiro usualmente não pesquisa. Então, quando a gente traz esses elementos do que está mais vendendo para casa, o que o consumidor está comprando mais de imóveis, essa questão da montagem, quer dizer, a visibilidade da marca dentro das redes sociais. Então, eu acho que isso respondendo até a última pergunta que você fez para o Newton, isso é uma avaliação da empresa onde ela está em relação ao momento da jornada de compra do móvel. Por quê? Se eu preciso melhorar realmente um site, a minha imagem para o consumidor olhar minha rede social de forma mais inspiracional, se o meu site não está bom, se não está conversando com esse consumidor, se eu não converso de alguma forma no YouTube, com algum vídeo que converse com o mercado da reforma, eu estou ficando um pouco aquém do que a gente está trazendo nesse trabalho que o Newton faz em relação à jornada de compra de imóveis. Então, a gente tem muitos elementos aqui para o moveleiro investir nesse momento, e é neste momento que ele precisa investir. Né? O momento de queda não é o momento de parar e falar, vamos esperar para ver o que vai acontecer. O momento de queda e de decréscimo na venda é o momento realmente de revisar a sua estratégia. A revisão estratégica pode ser, por exemplo, um reposicionamento do canal. Né? Como o Newton falou, o design é muito importante. Por que não eu vou investir num reposicionamento de produto, canal, entender um produto que o consumidor quer nesse momento? Então, acho que a gente tem que fazer uma leitura muito importante do cenário atual, do que o consumidor quer, o que esse consumidor quer neste momento, que ele está saindo e gastando dinheiro com outras coisas. O que a minha empresa pode ofertar que traga algum diferencial competitivo. Então, essa é a leitura, e se a gente reúne todos esses pontos, eu acho que algum insight o moveleiro vai perceber que ele tem que mudar ou que ele tem que avançar na estratégia dele, ou canal, ou produto, ou equipe, time, posicionamento, enfim. Acho que o objetivo é esse, é isso que a gente estimula nos nossos clientes. Então, agradeço também a oportunidade de estar aí com vocês. Newton, muito obrigada pelo trabalho.
Estamos aí, acho que nos próximos 2 semanas, né, Newton, para receber a pesquisa já do primeiro semestre e ver as tendências aí em função do cenário deste ano. E estamos aí para apoiar você, Carlos, e todo o setor moveleiro, e a nossa expectativa como diretoria da Eucatex é poder compartilhar informação para uma visão mais estratégica do mercado mesmo. Tá? Estamos à disposição. Um forte abraço aí para vocês. Mais uma vez, obrigado, então, ao Newton, a Andréia, a Eucatex, e especial obrigado a você que nos assiste e que nos dá o privilégio de podermos atuar em prol da construção de conhecimento e de informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisão. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.